Bom dia, hoje nós temos mais um culto online. Gostaria de iniciar lendo o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui Paulo ele está falando sobre o pecado, falando o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa, aquilo que você recebe pelo pecado é a morte. É isso que ele está querendo dizer. E esse pecado que ele fala não são apenas pecados que cometemos no dia a dia, mas ele também fala do pecado original, o pecado que é a raiz de todos os outros pecados, que é a rebeldia contra Deus, que é a rejeição de Deus como sendo o Senhor, é a rejeição de Jesus. Esse pecado que estava presente lá em Adão e Eva, né? Eles rejeitaram Deus, quiseram ser igual a Deus. E aqui Paulo está falando que a consequência desse pecado é a morte. Então, em relação ao pecado, você comete o pecado e a recompensa que você ganha é a morte. Mas temos o dom gratuito da vida eterna que vem de Deus por meio de Jesus, que ele é gratuito, ele é um presente. Nós não merecemos, nós merecemos morrer porque pecamos, mas Jesus, ele morreu em nosso lugar para pagar essa dívida que nós tínhamos. E agora, por meio dele, temos a vida eterna. Temos essa vida que vem de Deus, que é uma vida que começa aqui e vai até a eternidade. Ela não tem um fim. Ela está fora do nosso tempo. Então, que possamos valorizar esse presente que recebemos, essa vida, essa dádiva, esse dom gratuito que vem de Deus, que é a vida. Que possamos valorizar isso, né? Não precisamos mais viver debaixo do pecado, porque Jesus, ele possibilita uma nova vida longe do pecado, né? Você tem agora como escolher entre o pecado e Jesus. Você pode escolher não pecar, né? Não precisamos viver mais debaixo do domínio do pecado, nem conforme esse mundo. Nós temos a opção de não pecar. Então, que possamos valorizar esse presente que Jesus nos dá e lembrar que nós somos livres para viver para Ele. Eu gostaria de fazer uma oração antes, então feche seus olhos. Deus, nós agradecemos pelo Teu amor, pelo dom da vida que o Senhor nos deu, por essa liberdade que o Senhor nos deu. Nós merecíamos a morte, mas o Senhor providenciou o Seu Filho para que morresse em nosso lugar e nós possamos agora viver. Nós podemos viver para o Senhor, nós podemos usufruir dessa vida que não merecíamos, que possamos levar essa vida a sério, levar essa vida também às outras pessoas que ainda não têm essa vida. O Senhor esteja nos abençoando e nos ajudando agora nesse momento de louvor, possamos adorar a Ti e também aprender mais do Senhor. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Livre para viver em Cristo.
mortos para o pecado, nós podemos viver para Ti. Estamos mortos para o mundo e para o padrão que Ele nos impõe. Possamos viver essa vida para Ti, com sinceridade, com amor, com a Tua graça, com o Teu poder. Que nós não tenhamos outro prazer a não ser adorar a Ti e viver para Ti, Deus. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que bom ver você mais uma vez numa mensagem, num culto online. Que bom que você mais uma vez tem o tempo de ouvir a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Queremos ter essa comunhão mesmo, distante um do outro, ainda cada um no seu lugar, cada um na sua casa, mas tendo a comunhão na palavra de Deus, na oração. E somos muito gratos, muito felizes pela sua presença. Que Deus te abençoe também nessa mensagem. Se eu mencionar agora uns nomes, talvez um ou outro deve se lembrar. Nomes tipo Pelé, o nome Muhammad Ali, Michael Schumacher, Ayrton Senna, não dá para deixar de mencionar. Várias outras pessoas, Lula, posso mencionar Yuri Gagarin. Tem várias pessoas que fizeram alguma coisa e que se tornaram celebridades, se tornaram importantes, se tornaram pessoas de influência, pessoas cujos nomes estão lembrados na história. O que faz essas pessoas ser tão importantes? Uma atitude, uma frase, o esporte, ou trabalho. Essas pessoas se tornaram importantes e são conhecidos agora pela maioria. Quanto tempo dura? Quanto tempo essas pessoas ficam tão celebrados? Quanto tempo a gente se lembra dessas pessoas? Raras vezes conseguimos lembrar pessoas assim em décadas. Pessoas da década passada já se foram e hoje em dia talvez se tornaram um nome numa rua. E só. O que fazer? Na verdade, isso não é a grande pergunta. Uma outra pergunta que surge é: se Deus fica impressionado com tudo isso, o que Deus diz a esse respeito? O que Deus fala a respeito dessas pessoas? Nós celebramos, aplaudimos, celebrado presidente e depois sentado na cadeira. O que Deus fala? Eu não vou pegar agora esse caso e ver o que Deus fala sobre pessoas, presidentes e atitudes. Nós queremos ver o que a Bíblia fala em geral. E para isso nós vamos ler um texto, uma história que trata tudo isso. Uma história, de novo, mencionando, podia ser escrito bem por uma pessoa que faz filmes, um filme de ação, um filme de drama. O texto que queremos ler está na Bíblia, no livro de Daniel, Daniel capítulo 5. Eu quero ler o capítulo inteiro. Uma história que não tem como dividir, porque é tão interessante. Daniel capítulo 5. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, Bel protege ao rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte e com eles bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com a avidez da bebida, Belsazar deu ordens expressas para que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha espoliado do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados, as suas mulheres e concubinas, bebessem dessas taças preciosas. Então rapidamente lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido sequestradas da casa de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam à vontade nas taças.
Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, e cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, de repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei Belsassar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela escrevia. Então o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas perderam a força e vacilaram. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos e determinou a esses sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me declarar sua verdadeira significação, receberá um manto de púrpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado o terceiro em importância no governo do meu reino. Então todos os místicos e sábios do rei vieram, mas não foram capazes de ler o aquela enorme imagem de mão humana havia escrito. Tampouco conseguiram dizer ao rei o significado daquelas letras e palavras. Diante dessa situação, o rei Belsassar ficou completamente perturbado e amedrontado, e o seu semblante ainda muito mais pálido. Todos os seus convivas e os membros da sua corte também estavam aterrorizados. Tendo a rainha-mãe ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na grande sala do banquete e acudiu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbam os teus maus pensamentos, nem se desfaleça a tua fisionomia. Eis que há no teu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos o consideravam um homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência e uma sabedoria como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, teu pai, quando exerceu seu reinado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos e de todos os místicos. Comprovou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesassar, fora aquinhoado com extraordinário raciocínio e também com uma especial capacidade de interpretar sonhos e solucionar enigmas e mistérios. Ordena, pois, que Daniel seja chamado, e ele com certeza te revelará o segredo e o sentido dessa escrita na parede. Então, sem demora, Daniel foi levado à presença do rei. O rei indagou a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai mandou trazer das terras de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que é o Espírito dos deuses habita em tua pessoa, e que em ti se acham a luz, o conhecimento e extraordinária sabedoria. Pois bem, os sábios, os adivinhos e vários místicos acabaram de ser trazidos às pressas à minha presença para lerem a inscrição que está na parede e me desvendaram seu correto sentido, mas não puderam dar-me a interpretação dessas palavras. No entanto, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, portanto, se puderes ler esta inscrição e me esclarecer quanto à sua correta interpretação, serás vestido de púrpura. Terás um colar de ouro em teu pescoço e serás nomeado ao posto de terceiro em importância no governo do meu reino. Então Daniel, Deus é meu juiz, replicou ao rei Belsassar: Bel proteja o rei. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum de teus comensais. Todavia lerei sim as palavras que foram escritas na parede para o rei e lhe desvendarei todo o seu significado. Ó rei, foi a teu pai, o rei Nabucodonosor, teu predecessor, que ele é Deus Altíssimo, deu sabedoria, grandeza, glória e majestade. Devido à magnificência que Deus lhe concedeu, pessoas de todas as nações, povos, línguas e culturas tinham por ele grande respeito e temor. Todos tremiam diante da sua presença soberana, porquanto a quem o rei decidia matar, matava. A quem julgava poupar, poupava. A quem deseja promover, promovia. E a quem desejava humilhar, humilhava.
Contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi deposto do seu trono real e totalmente despojado da sua glória. Foi excluído do convívio com outros seres humanos e sua mente e coração tornaram-se semelhantes aos dos animais. E passou a morar junto aos jumentos silvestres e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como o orvalho do céu. E assim viveu até reconhecer que Elá, Deus Altíssimo, é soberano e domina sobre o reino dos homens e colocou no poder a quem ele deseja. Mas tu, ó Belsassar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade. Não humilhaste o teu coração, muito embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com teu pai, o rei. Pior ainda, tu te exaltaste a ti mesmo e te levantaste contra Elá, Deus dos céus, porquanto mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo para que nelas bebesses tu, os teus nobres e convivas, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir e muito menos compreender nada. E não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e controla todos os teus caminhos. Por isso, Ele mesmo enviou aquela mão que viste, a fim de escrever diante de ti a sentença que precisas saber. E as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mené, Mené, Tekel, Uparsim. E este é o significado dessas palavras. Mené, Mené. Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Diante disso, por ordem do rei Belsassar, vestiram Daniel com um manto real vermelho e púrpura. Condecoraram-no com uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em autoridade e poder no governo do reino. E aconteceu que naquela mesma noite, Belsassar, o rei dos babilônios, foi assassinado. E Dário, o imperador da nação média, apoderou-se do reino de Belsassar com a idade de 62 anos. Essa é a história do rei Belsassar. Vamos olhar um pouquinho para ele. Um homem, rei. Quem é maior? Um rei tem todos os direitos, praticamente. Ele tem os bens à sua disposição, vive no palácio, tem dinheiro, ouro, festas, comida. Não sofre de nada. O nome de Belsassar quer dizer Baal guarda o rei, protege o rei. Na verdade, Belsassar, ele não era filho de Nabucodonosor, ele era descendente, considerado filho. Ele era um neto. O pai dele, Nabonide, era o rei, mas eles dividiram o trono. O pai tinha uma parte e Belsassar tinha outra parte, onde eles cuidaram. Nabonide, ele também não era filho de Nabucodonosor. Nabonide casou com a filha do Nabucodonosor, por isso era chamado de rainha-mãe. Belsassar estava em casa. O pai dele, e assim conta a história, o pai dele estava sempre em ação. Não parava em casa. Por isso Belsassar ficou no trono, fazendo as coisas do palácio e vivendo as festas, enquanto o pai estava na luta, na batalha, na guerra, conquistando o espaço, defendendo a terra. Ele estava trabalhando, estava em ação. Belsassar em casa. Grande perigo. Ele estava com amigos e com muitas mulheres. Ele tinha um estilo de vida que era negativo, um estilo de vida ruim, um estilo de vida promíscuo. Muitas mulheres e bebedeiras. Sabemos que uma vida assim não prospera.
Sabemos que uma vida sem o padrão de Deus, uma vida vivida pela vontade própria, uma vida que é levada sem ordem e sem regras, sem o padrão de Deus, é uma vida que desanda. Belsassar, ele gostava de festas, vivia uma vida solta. Precisamos cuidar com isso. Precisamos cuidar com as nossas escolhas. Como que queremos viver? Fazendo nada e muito disso acaba. Se a gente não vive em fidelidade, se nós não conseguimos ser fiel ao nosso cônjuge, se nós não conseguimos ser fiel ao padrão de Deus, como que queremos que Deus nos coloque sobre grandes coisas? Se nós não somos fiel com nossas finanças, se nós vivemos esbanjando dinheiro, não se importando com a fome e a necessidade do próximo, se nós vivemos um estilo de vida que simplesmente satisfaz o nosso próprio ego, não merecemos honra, não merecemos que Deus nos coloque, nos abençoe, nos põe sobre situações ou sobre questões maiores na vida. Belsassar estava nem aí, vivia fazendo o que queria, não tinha valores na sua vida. Ele mandou pegar as taças do templo, e aqui precisamos dar uma olhada bem com atenção. Essas taças foram separados para o serviço sacro. Eram taças que foram colocadas no templo, que podiam ser usadas no templo, eram consagrados, tinham um certo ritual para manter essas taças limpas, puras, podiam ser usados somente para o serviço no templo. Essas taças eram de grande valor, simbolizavam algumas coisas. Talvez poderíamos comparar isso. Hoje em dia nós temos os cálices da ceia que uma igreja usa, tem os copinhos que a gente então serve na ceia. Imagine agora um bando de pessoas que está nem aí para os valores da vida, pega e vai brindando e vai bebendo e blasfemando Deus, dando um brinde a deuses, santos, seja o que for. Como igreja a gente ia sentir bastante, porque são coisas que nós usamos só para um específico fim, só para essa santa ceia na igreja. A gente usa somente para isso. Belsassar não tinha valores. Ele pegava, roubava, furtava essas taças e celebrava as festas, adorando todos os tipos de ídolos. Madeira, ferro, bronze, pedra, seja que for, não estava adorando Deus. Um homem, rei, grande, mas na verdade, sem valor na vida, um homem sem direção, um homem sem um fundamento, sem princípios. Belsassar. Queremos olhar para aquela mão que apareceu. No meio de uma festa, Belsassar com seus amigos, 1000 convidados, pode imaginar a festinha que tinha. No meio dessa festa, de repente aparece uma mão grande, uma mão humana. Não uma visão como se fosse uma mão, apareceu uma mão. E escrevendo no reboco da parede em letras, na parede mais iluminada do palácio, aquela parede de destaque gravou no reboco uma mensagem. De repente, no meio dessa festa, aparece Deus. Olha, quem provoca Deus em público vai ser ensinado, vai ser disciplinado por Ele em público também.
Se nós provocamos Deus, nós vamos ter que enfrentar Ele. Olha Nabucodonosor. Ele falava que não tinha ninguém maior que ele. Ele falava que nem Deus manda nele. Ele acabou como um animal comendo capim. Olhamos para a história, não tanto tempo atrás. Se eu mencionar agora o nome, vocês vão saber. Titanic. Não falaram eles que nem Deus afunda esse navio? Quem provoca Deus em público é disciplinado por Ele em público. Até hoje todo mundo fala da Titanic. Na verdade, Deus sempre pode se meter na nossa vida. Ele sempre pode avaliar nossa vida e falar o que Ele acha de nossas atitudes. Ele é Deus? Ele tem direito, porque Ele é o Senhor do universo. Olhamos para Saulo, indo para Damasco. De repente Deus se apresenta a ele, derruba ele do cavalo e conversa com ele. Saulo perguntando: quem és tu? Quem sou eu? Sou Deus, aquele que você persegue. Olhamos para Jonas. Olhamos para várias outras pessoas na Bíblia, na vida de hoje. Deus colocando o dedo no meio da vida, parando a vida e falando: vem cá, vamos conversar. Mencionei Jó na última mensagem, mesma coisa. Deus se manifestou. No caso de Jó, um pouquinho diferente, não foi Jó que provocou, mas foi Deus que avaliou e declarou Jó um homem inocente, um homem prudente, um homem temente a Deus, íntegro. Deus, de repente, apareceu naquela festa. Essa mão que começou a escrever no reboco era a mão que Deus usava para se comunicar. O rei não conseguiu entender. A letra estava em aramaico. Era fácil de se entender. Na verdade, só ler, mas o rei não entendeu. Ele chama os magos, os adivinhos, os sábios e pede a eles: por favor, me mostram o que é, me falam o que está escrito. Nem eles entenderam. Toda a festa, de repente, estava ruim. Deus apareceu. Ninguém sabia o que isso quer dizer, nem os sábios que foram chamados à festa também ficaram olhando, lendo. Ninguém sabia, mas não tinha mais clima de festa. Não tinha mais a vontade de continuar com a vida de pecado. Quantas vezes, quando uma pessoa de repente sente a presença de Deus na vida, porque Deus interage através de um acidente, através de uma doença, através de uma situação como essa que vivemos hoje, e a pessoa de repente fica pensando: de repente Deus no meio da vida, a pessoa deitada no leito do hospital, não se leva mais pecados, não tem nem mais vontade de continuar. Normalmente está pensando de forma refletiva, analisando a vida, não sabendo o que é para fazer. Totalmente diferente quando a presença de Deus se manifesta no meio do povo dele. Olha Salomão, ele fez o templo, estavam prontos, fizeram a festa e oraram, pediram: Deus, venha habitar, venha morar nesse templo. E a presença de Deus encheu o templo e o povo celebrava. Cantaram, pularam, dançaram, gritaram de alegria, porque a presença de Deus estava no meio deles. Totalmente diferente. Deus se apresentando na festa de Belzassar, Deus se manifestando no meio do seu povo na inauguração do templo. Olha a diferença quando Deus se apresenta. A Bíblia descreve muito bem a situação do Belzassar.
De repente ele ficou pálido. Aqui fala, os joelhos batiam um no outro. Ele começou a vacilar, ficou tonto, não sabia mais o que fazer. Deus desafiou o Belzazar em público. Deus chamou ele para bem perto. Na presença de Deus, não tinha mais o que falar, não tinha mais o que fazer. Ele estava bêbado. Não tinha nem a capacidade de pensar, nem de agir como um rei. É mais um motivo por que nós incentivamos as pessoas ficam sóbrios. Ficam sóbrios para dar testemunho na hora que precisar. Ficam sóbrios para se comportar igual filhos de um rei altíssimo. Vivem uma vida sóbria, vivem uma vida limpa, pura, uma vida agradável. Vivem uma vida que pode ser apresentada em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. De repente, Belzazar estava lá, sozinho. Algumas vezes já mencionei isso, quero voltar a repetir. O inimigo de Deus, o diabo, nos atrai com propaganda falsa, com mentira, pinta de uma cor tão bonita e promete 1001 maravilha, tudo mentira, porque ele é pai da mentira. E quando nós caímos, quando nós engolimos aquela isca venenosa e pecamos, e precisamos nos apresentar a Deus, aonde está o inimigo? Ele não vai vir. Você vai ficar sozinho. Ele não está presente para te defender. Ele nunca vai te defender perante Deus. Está longe. Adão e Eva foram atraídos, enganados, comeram. Na hora quando Deus aparece e pergunta o que é, onde está o inimigo de Deus? Longe. Filho pródigo foi atraído pelo mundo, viveu no mundo, perdeu todo o seu dinheiro com todas as coisas que pode imaginar, e quando estava no fundo do poço, onde estava o inimigo, largou ele no meio dos porcos, sem amigos, sem dinheiro, abandonado. Você acha que vai ser diferente contigo? Não pense, não. Nós, atraídos pelo inimigo, caindo em pecado, ficamos sós no julgamento. Ele não vai nos defender. Mas nós temos um advogado que está a nosso favor se nós mudamos de lado. Se nós mudamos e tornamos filhos de Deus, nós temos um advogado que é Jesus. Esse nos defende. Assim ele prometeu. Então, por que se juntar com os deuses falsos, com o inimigo de Deus? Belzazar, que tinha adorado todos esses ídolos de madeira, de pedra, de bronze, de ferro, agora estava sozinho. Deus chamou ele, quem estava defendendo ele? Ninguém. E justo nessa hora apareceu a rainha mãe. Ela não estava participando dessa festa. Ela não estava presente. Ela entrou na sala e falou: não fique com medo. Em nosso reino ainda existe um homem que tem contato com o Deus Santo, Deus Altíssimo. Esse é Deus, é o verdadeiro. E tem um homem que é servo desse Deus. Chama ele. Ele tem sabedoria. Ele vai te explicar o que aconteceu. Vamos olhar agora para essa pessoa, o Daniel. Belzazar, o grande rei, de repente, perante a mão que escreveu no reboco da parede, bem pequenininho. E aqui vem um outro homem chamado Daniel. Agora queremos olhar para Daniel. Daniel era um prisioneiro. Um dos judeus que foram levados naquela vez que eles
tiraram os jovens de Israel e Judá, Jerusalém exatamente. Daniel foi levado junto. O nome dele significa Deus é meu juiz. E Daniel, ele era conhecido como o líder dos sábios na Babilônia. Ele era governador de Babel. Ele era um homem bem respeitado. Um homem, na verdade, olhando talvez com os olhos do rei, não Zé ninguém. Daniel era um prisioneiro, Daniel não era ninguém. E Daniel foi chamado. Daniel precisava explicar para o rei o que significa toda aquela escrita na parede. Daniel, um Zé ninguém, na presença do rei, a maior autoridade no país. E Daniel, então, olhando para aquela parede e falando: olha, rei, seguinte, antes de ler, só uma introdução. Conhece bem teu pai Nabucodonosor, antecessor. Conheço bem, sei o que aconteceu com ele. Existe um Deus que está maior do que todos. Quem não se prostra diante desse Deus, quem desafia esse Deus, ele vai ter a disciplina e as consequências que Deus coloca. Teu pai Nabucodonosor, ele começou a se orgulhar demais. Começou a viver um estilo de vida como se ele fosse o dono de tudo. Deus o humilhou. Ele aprendeu a lição dele. Duro, mas aprendeu. Você sabia dessa lição e não quis se humilhar. Sabia muito bem quem é Deus e quem é você perante de Deus. Sabia muito bem o que Deus fala e como que Deus avalia as coisas. Você sabia. E mesmo assim você decidiu a errar. A orar para deuses falsos, se prostrar diante de ídolos, isso que você queria. Então o recado de Deus: Mene, Mene. Quer dizer, foi contado. A expressão que ele usa aqui é: fizemos uma contagem, tipo quando se faz o saldo da caixa. Você conta o que tem e no final se conta de novo para verificar. Ele usa essa expressão. Contamos, recontamos, recontamos o teu reinado e queríamos ver se dá. Antigamente, quando a gente queria comprar algumas coisinhas, juntava moeda por moeda, se lembra? Aí foi correndo no mercado quando tinha todo o dinheiro junto, aí perguntou: quanto que custa mesmo? Foi falar do valor, você coloca a mão no bolso e tira as moedas, coloca 10, 15, 20, e vai contando as moedinhas, vai vendo se dá tudo certo. No final, o vendedor pega e conta de novo, verifica que está tudo certinho, está tudo certo. Ele fez a contagem, você torcendo que dê certo. Quantas vezes você abriu aquela lata ou aquele vidro e foi fazendo a conta, quanto que falta ainda? Já chega? Essa expressão foi colocada na parede. Deus pegou Belzassar e fez a conta. Olhando, contando, se chega. Mas aí, a palavra que vem, aquilo que Deus fala então para o Belzassar: Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o fim. Por qual motivo? Por que Deus decreta um fim sobre o teu reinado? Fez a conta, não deu, faltou. Ele colocou a outra palavra, segunda, tem a confirmação 2 vezes, Deus contou e contou, tekel. Foste colocado na balança. Conhece aquelas balanças antigas, que tinha 2 plataformas? Numa plataforma circulava a mercadoria, na outra colocava então os pesos. Tinha peso certinho, tinha uma bandeja na frente, aí colocava
quilo 500, vai aumentando, vai colocando para ver. Só que nesse caso é um pouquinho diferente. Às vezes existe, não a mercadoria pesada, às vezes existe um peso, tipo, você chega lá e fala, me dá 1 quilo de ração. Aí coloca 1 quilo, coloca o potinho e vai colocando até encher 1 quilo. Assim Deus colocou, Ele colocou o padrão é perfeição. Colocou na balança e colocou a vida de Belzassar, Tekel. Nós colocamos você na balança e analisamos tua vida. Sabe de alguma coisa? Não deu. Faltou. Ele coloca a terceira palavra, o parsim. Dividido. Quebrado. Distribuído. Os medos e persas vão pegar teu reino. Você, como homem, não prestou. Nós contamos e contamos para ver o que nós podemos achar da tua vida insuficiente. Colocamos você na balança, não deu peso. Sabe o que resta? Tirar você e dividir teu reino com pessoas que vão trabalhar diferente. Daniel se apresenta, e quem que apresenta essa notícia é Daniel. O Zé Ninguém, o prisioneiro dos judeus, chega no rei e explica para o rei o que Deus fez. Na verdade, esse é o último ponto. Na verdade, os dois sobem na balança. Deus coloca Daniel e também Belzassar na balança. Os dois sobem. O grande rei perde. Daniel ganha. O rei, ele não tem peso. O rei não tem suficiente. Daniel, ele entra com o peso. O rei agora é exposto perante 1.000 convidados. Está na festa com 1.000 pessoas e de repente Deus se manifesta. Você chama intérprete fala então para o rei e para todas as pessoas: Deus contou sua vida, não deu. Deus pesou você, não deu. Deus vai dar um fim. Exposto perante todos os seus amigos, condenado por Deus, na mesma noite, morto pelos seus servos, traidores. O grande rei perde, não foi exaltado, ele não tinha peso. O prisioneiro de guerra ganha, honrado pelos príncipes, declarado digno por Deus de interpretar a palavra, continua vivo. Esse Daniel é uma pessoa espetacular, um homem simples, humilde, fiel. Sabemos histórias como continua, que vai a cova dos leões, conhecemos a história dele, o homem que era fiel aos princípios, que queria viver cada dia com esse Deus. Deus, ele olha diferente toda vez que nós. Lembra que mencionei os nomes, essas celebridades no início? Não importa o que o mundo fala de você, importa o que Deus fala. Importa o que Deus dá de decreto de avaliação sobre a tua vida. Isso é a minha grande pergunta para você hoje. Você pode se juntar com amigos, com pessoas para discutir e conversar com eles a esse respeito. Quais são os valores da vida? Quais são os valores que a sociedade dá hoje? A sociedade talvez declara por bem, por certas atitudes que Deus reprova. Quais são? Qual que é a grande diferença entre o padrão do mundo e o padrão de Deus? Vamos olhar uma vez como que é a nossa situação. Mas também vamos conversar. Conversa com os teus amigos. Conversa uma vez, pergunta: o que Deus espera de nós?
E como que eu posso ter mais valor? Como que eu posso pesar mais na presença de Deus? Não com atitudes próprias de eu me exaltar, eu impressionar Deus. Uma pequena dica já para a resposta. A grande pergunta que Deus vai fazer depois, quando nós vamos entrar no tribunal, vai ser: o que vocês fizeram com o filho? O que vocês fizeram com o filho, Jesus? Essa vai ser a pergunta. Que Deus nos ajuda a colocar os valores no lugar certo. Que Deus nos ajuda a olhar para Ele e viver com Ele, para Ele. E que nós desconsideramos aquilo que Deus desconsidera. E que nós valorizamos aquilo que tem valor para Deus. E que podemos ser colocados por Deus na balança em qualquer momento e ser aprovado. Porque Deus, Ele não quer entrar na justiça, aqui não quer nos julgar. Ele quer ter comunhão conosco. Por isso Ele nos convida. Você já faz parte da família de Deus? Se não, te convido a entrar nessa família. Como? Pedindo perdão, aceitando o senhorio de Deus, o Senhor Jesus, se tornando filho dele, aceitando o perdão de Jesus e entregando a vida sob seus cuidados. Faça esse passo. Você vai ser abençoado e na balança vai ter outro peso. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Pai, muitas vezes valorizamos tantas coisas na vida. Valorizamos status, valorizamos troféus, valorizamos coisas do mundo. Queremos ser igual celebridades, temos como nosso grande exemplo pessoas do mundo que muitas vezes vivem sem o teu padrão. Ajude-nos a olhar para o Senhor. Pai, ajude-nos a viver uma vida que te honra. Ajude-nos a viver uma vida que tem peso perante o Senhor. Que podemos ser bem avaliados por Ti. Pai, ajuda-nos a coordenar, organizar novamente nossa vida, para que coisas de valor possam entrar e coisas que não prestam possam sair. Podemos viver uma vida aos Teus pés. Pai, ajude-nos, abençoe-nos, peço Tua graça sobre cada um que está ouvindo a mensagem. Peço Tua graça sobre nossa igreja, cada um no seu lugar, cada um na sua casa. Pai, abençoe-nos e que cada um de nós possa sentir a Sua presença, sabendo que o Senhor é nosso Deus e vamos prestar contas. Abençoe-nos, Pai, guarde e protege-nos, dá-nos saúde, dá-nos a Tua graça. Nós nos confiamos nos Teus cuidados, Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada.